Oh, aleluia, paz do Senhor, bom dia, bom dia. Será que você pode louvar assim comigo? Consolador, não sai daqui. Ai de nós se não fosse o Espírito Santo, não é? Minha alma chora se tu sair. Fala em Espírito Santo. Você tem conversado com o Espírito Santo? Você tem chamado o Espírito Santo para orar? Você sabia que o Espírito Santo, ele nos ajuda? Ele leva para Deus as nossas orações, ele coloca as palavras em nossa boca? Pois é, você que não é batizado com o Espírito Santo, peça ao Senhor para batizar você com o Espírito Santo dele. Porque o Espírito Santo, ele é santo e ele quer habitar em nós, mas ele não habita em qualquer templo. Temos que estar em uma vida de obediência, uma vida de santidade. O Espírito Santo é o nosso melhor amigo. E eu amo o Espírito Santo de Deus. Ele que nos ajuda nas nossas dúvidas. Ele que nos ajuda nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Eu te amo, Espírito Santo. Será que você pode dizer isso aí? Eu te amo, Espírito Santo. Como é que você está? Está tudo bem? A palavra do Senhor está no livro de Atos 21. Eu vou ler apenas o versículo 13. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Isso é uma pergunta. Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Até me dá vontade de chorar com essas palavras do apóstolo Paulo, queridos. O apóstolo Paulo foi um homem fariseu que perseguia o povo de Deus. O apóstolo Paulo também foi cúmplice do assassinato de um jovem cheio do Espírito Santo, de quando ele falava, a face dele brilhava, que foi Estevão. Só que um dia, o apóstolo Paulo, ele teve um encontro que mudou a vida dele. Ele estava indo matar, encerrar nas cadeias o povo de Deus. E quando ele ia ali no caminho de Damasco, ele viu uma luz que brilhou ao seu redor. E ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? E Jesus diz: sou eu, a quem tu persegues. Então Paulo ele não estava perseguindo os discípulos de Cristo. Ele estava perseguindo o próprio Cristo. Mas Paulo foi escolhido por Deus para pregar o Evangelho. Jesus usou aqui o profeta Ananias e falou para Ananias: eu escolhi Paulo, só que é necessário que ele sofra pelo meu nome. Ele vai levar a minha palavra aos gentios. E Paulo começa a pregar. Deus, ele não enganou a Paulo. Ele falou para Paulo que ele sofreria. E nessa passagem aqui, um profeta fala para Paulo que não era coisa boa o que estava esperando ele lá em Jerusalém. Porque ele estava na Cesareia, e da Cesareia Paulo ia para Jerusalém para pregar a palavra do Senhor. E Paulo não teve medo. Paulo falou: se tiver que morrer, se tiver que ser preso, não importa. O que importa é que o nome do Senhor Jesus Cristo venha a ser glorificado. Sabe, às vezes a gente corre de pregar o Evangelho, às vezes a gente tem medo de falar de Jesus em lugares públicos, mas aqui no Brasil ainda nós temos o livre-arbítrio de pregar o Evangelho, nós temos facilidade
para falar de Jesus, para andar até com a Bíblia. Eu amo andar com a minha Bíblia. Aonde eu vou, eu levo a minha Bíblia. Nós temos livre acesso. E por que estamos tão tímidos? Deus nos levantou como discípulos, como pregadores da palavra. Irmã Tâmara, mas eu não tenho teologia, irmã Tâmara. Irmã Tâmara, eu não sei falar. Peça a Deus para te ajudar. Peça a Deus. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim, primeiro eu vou estudar para depois pregar a palavra. Não. Quem vai te ajudar, quem vai colocar as palavras na sua boca é o Espírito Santo de Deus. Você precisa ter disponibilidade. Você quer? Você quer pregar o Evangelho? Esses dias eu fui ministrar em um culto e a palavra foi: a igreja é a luz e o sal da terra. E depois ali da pregação eu achei tão bonito assim, sabe? Um senhor chorando mesmo, em prantos. Veio até mim e falei assim: missionária, eu quero pregar a palavra. Por onde eu começo? Aí eu falei: comece pela obediência. Comece pela obediência. Comece pela entrega. Faça como Isaías fez. Quando ele disse assim, Jesus pergunta a Isaías: a quem enviarei? E ele responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus está levantando discípulos, não covardes, mas corajosos como Paulo, para pregar o Evangelho, para não ter medo, porque esse Evangelho que estão pregando aí de facilidades, de prosperidade, de heresias, não é o Evangelho de Jesus Cristo. Você entendeu o que Paulo disse aqui? O Evangelho de Jesus Cristo é renunciar, sabe? É entrar em lugares que ninguém quer entrar. É chegar em lugares e falar que Jesus salva, que Jesus liberta, que a nossa casa não é aqui, a nossa casa é no céu. Jesus mesmo diz que ele não é o príncipe deste mundo. Tem muitas pessoas apegadas às coisas da terra. Se apegue às coisas espirituais. Se apegue às coisas de Deus. Volta ao primeiro amor, volta à essência. Você amava falar de Jesus, agora você está tão esmurecida. Você tem perdido o entusiasmo por causa de pessoas. Eu sei, às vezes a gente fica magoada mesmo e a gente perde. Mas Jesus quer que você se levante. Alamanassuri canta alamanachô. Que seja como Paulo, que perseverou até o fim, até foi morto, mas não deixou de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. João foi preso na ilha de Patmos e foi quando Deus revelou para ele o livro de Apocalipse. Mas ele permaneceu fiel. Ele permaneceu firme. Então que possamos olhar para Cristo, que possamos estar dispostos a ser presos e morrer por Jesus Cristo. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Jesus querido e amado, eu quero apresentar a vida do meu irmão e da minha irmã, Senhor. Jesus, que não vamos parar, Jesus. Mesmo com as circunstâncias difíceis, mesmo as pessoas zombando da nossa fé, mesmo as pessoas dizendo: cadê o seu Jesus que nunca voltou? Nós vamos perseverar, Senhor. Ajuda o meu irmão e a minha irmã a não perder a fé, não perder a esperança, Pai. Porque a qualquer momento o Senhor está voltando para buscar os teus filhos e a tua igreja, Senhor. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Ajuda o meu irmão e a minha irmã a ter entusiasmo para continuar pregando a tua palavra, Pai. Nos dá espírito de ousadia, Pai, e não de covardia. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe a sua vida e onde você pisar, a planta dos teus pés você seja abençoado e abençoada. Não esqueça de compartilhar esse devocional. Aqui quem está falando é a missionária Tâmara Badaró, com Correios do Céu, com saradas para curar.